Abre a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 2, versículo 22 a 35. O tema da pregação dessa noite, embora seja um tema aparentemente pesado, ele vai dedicado ao meu amigo Miguel, né? Que está aí, né? Ele é totalmente dedicado, você vai reparar isso, né? A espada e a cruz, nossa vitória. Você pode ler comigo? A espada e a cruz, nossa vitória, né? Então a palavra que está em Lucas capítulo 2, versículo 22, diz assim: E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo homem primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esta palavra e pedimos que o teu Espírito Santo possa agir conforme o teu propósito, em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, cumprido o tempo, se levava a criança para ser apresentada ao Senhor. Não era para ser apresentado às pessoas, apresentado ao Senhor. E a palavra diz aqui, conforme está escrito na lei do Senhor. Talvez seja uma expressão muito útil para nós hoje. Um tempo de tantas coisas relativas. Conforme está escrito na lei do Senhor, eu vou educar meu filho. Conforme o pensamento de Deus, eu vou educar meu filho. Esse é um princípio que deve nortear a nossa casa, porque o Senhor vai fazer maravilhas a partir disso. Que coisa maravilhosa é quando a gente olha o filho e percebe que ele está frutificando na obra do Senhor, ou o filho da carne, ou o filho, obrigado filho, ou o filho da fé. Nós temos aqui muitos filhos na fé, cada um de nós é parte de um projeto de Deus, e nós vamos sendo exemplo para essa turma jovem que está aí, não é? Então a primeira coisa que eu preciso lembrar é aquilo que está escrito em Provérbios 22:6, e eu já falei para você
nós precisamos gravar no nosso coração os princípios de Deus. Não é apenas decorar, é gravar no nosso coração. Provérbios 22:6, a palavra diz: instrui o Miguel no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Está aqui na palavra. Instrui. Você tem que falar de Deus para os seus filhos. Você tem que ser um exemplo do Evangelho do Senhor. E por que isso? Porque a palavra te recomenda isso, conforme está escrito na palavra. Pai, eu devo fazer assim, eu devo fazer assado, conforme está escrito na palavra. O meu padrão, o meu parâmetro tem que ser a palavra do Senhor. Ela é que vai guiando os meus passos, para que eu não possa incorrer em erro. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a palavra nos exorta. O Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, o que significa isso? Significa exatamente o que nós estamos vendo. Pessoas estão seguindo um evangelho de morte, um evangelho de engano, de pecado, de dor. E nós estamos nos calando diante de uma igreja que se omite naquilo que ela deveria estar agindo. No sentido de eu estar dentro da minha casa promovendo o Evangelho de Jesus através do meu exemplo, promovendo o Evangelho de Jesus nas visitas domiciliares, promovendo o Evangelho de Jesus nas visitas aos asilos, orfanatos, etc, etc, etc. Porque até mesmo na vida nós testemunhamos o Evangelho que nos libertou. Pega o muçulmano, que hoje talvez você esteja sendo demandado por isso. Quando você pega muçulmano, não confunda isso com árabe, são duas coisas diferentes. E o muçulmano, ele segue o islamismo. Essa palavra, o Islã, quer dizer o que obedece a Alá. Essa obediência a Alá é questionável, porque uma visão 600 anos depois de Jesus deturpou o pensamento todo da fé cristã. E pela violência. É, na verdade, uma boa nova da violência. Se você fizer a leitura de Maomé, você vai notar perfeitamente o que é uma coisa e o que é outra coisa. Maomé vencia pela espada. Ele passava, a cidade de Medina, por exemplo, ele invadiu a cidade, depois ele matou todo mundo ali. E hoje se faz isso, não se mudou. Então, quando as pessoas falam assim, não, porque nós temos que ser amigáveis, aceitar lá, não aceito. Não aceito. Porque uma coisa é Alá, outra coisa é o Deus da Bíblia, que me ama e que me manda amar os meus inimigos, acolher ao que tem fome, caminhar com aquele que desafia a minha fé. Não pode haver semelhança entre isso, amigo. Onde a mentira impera, lá se você pegar, não sei se você já teve a oportunidade de pegar o Corão, na verdade a gente ouve falar Alcorão, quer dizer, o livro santo, o nome é Corão. O Corão, ele cita Jesus 25 vezes. Cita Jesus como um profeta, como um espírito de Deus, como verbo de Deus, como força criadora. Todas essas questões são colocadas ali porque eles respeitam Jesus como profeta. Mas isso nasce como lobo em pele de ovelha, porque na verdade eles estão negando aquilo que eles estão professando por aquela palavra. Eles inclusive aceitam a expressão Jesus Cristo. Cristo quer dizer o ungido de Deus, aquele que foi escolhido pelo Senhor.
só não acreditam que Jesus é Deus. Poxa, pastor, esse seu só doeu. Só. É o essencial. Então o que Paulo está falando aqui? Doutrina de demônios. Doutrina de demônios que leva as pessoas a matarem outras. Tudo aquilo que mata, tudo aquilo que destrói é do demônio. É a ganância, é o ódio, é a vontade de se sobrepor aos outros. Por isso que nós temos que fixar a nossa casa na palavra. Conforme está escrito na lei do Senhor, levaram Jesus para o apresentar ao Senhor. A mesma coisa está acontecendo hoje com Miguel. Traz para cá. Vou apresentar, porque é a primícia da minha carne. Quando o Rodrigo e a Fábia trazem o Miguel para cá, é o dízimo da carne deles. Vocês compreendem isso? É o dízimo da carne deles. Eles estão ofertando ao Senhor. Falar assim, Senhor, é a sua parte. Né? É consagrar ao Senhor o filho. É dar ao Senhor, segundo o princípio legal. Porque hoje você está cheio de doutrina de demônios por aí. Se você não educar o seu filho na palavra, se você não exortar os seus filhos, se você não ficar batendo na cabeça desses jovens malucos da igreja Betesda, dizer, tem que vir à escola dominical, cabeçudo, para aprender a palavra, para saber visualizar o que é a verdade, senão você vai ficar igual um tonto. Tem que estudar a palavra, porque a verdade está disponibilizada para todos nós aqui, amém? A palavra está disponibilizada, a revelação está posta. O muçulmano não sabe, ele não consegue entender, o judeu não consegue entender, eles não conseguem compreender aquilo que Simeão conseguiu. Ele olhou para Jesus e falou, eu esperei esse menino. Percebe a semelhança da coisa? Você não estava esperando o Miguel, amém? Toda a igreja estava ansiosa pelo Miguel. Ficava a Fábio andando com aquele barrigão enorme para baixo, para cima, e a gente, meu Deus. E ela ainda para tornar a coisa um pouco mais de adrenalina, ainda pegava com aquela motoca dela. Era todo dia chegar em casa e falar, meu Deus. Está ali. Simeão foi a mesma coisa. Firmado na palavra do Senhor, esperamos as promessas do Senhor. Amém? Então a palavra diz o seguinte, que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Era um homem santo, portanto um homem que estava apto a discernir os espíritos. Um homem santo tem que estar apto a discernir os espíritos, a saber quem é que está falando através de A, B ou C, a entender o vento do tempo que anuncia coisas novas ou coisas enganosas. Ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Porque Jesus é a nossa salvação. Jesus. Não vai aí nenhuma outra interpretação. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Deixa eu te falar sobre essas duas coisas aqui. Luz para iluminar as nações significa que a presença de Jesus, ela esclarece, ela joga luz para que todos possam entender quem é o verdadeiro Salvador. Mas eu só vou ter isto se eu puder anunciar. O maior ramo de igreja, de religião, que existe perto do cristianismo, é o islamismo.
Então é 1 bilhão, é muita gente. Para cada 2 missionários, que nós temos 400 mil muçulmanos. Cada 2 missionários. Não estou falando que sejam cristãos, entende isso. O cristianismo é bem maior. Eu estou falando para você que nós temos poucos missionários, pouco evangelistas, pouco anunciador. E aí, Simeão está falando, luz das nações. Jesus é luz das nações. Jesus é luz para Niterói, Jesus é luz para Graguatá. E nós não podemos ficar trancados aqui. Nós não podemos ficar apenas no nosso interesse pessoal. Nós temos que estar voltados para o interesse de Deus. Obrigado. Que é o interesse de Deus é anunciar, fazer frente a essa violência. Não adianta eu olhar na televisão e falar assim, meu Deus, 8 pessoas mataram mais de 130. É horrível. Mas no Brasil tem um monte de gente morrendo, espiritualmente morrendo. Tem gente na minha casa morrendo porque lhes falta a palavra, lhes falta o anúncio de que Jesus é luz do mundo, e eu preciso me envolver nesse projeto. Deus não pede que eu morra por Ele, Deus pede que eu viva por Ele. É possível? É possível, igreja? Amém? Deus está pedindo isso. E o que você tem feito? O que eu tenho feito? Qual a minha atuação? Eu estou pagando um preço para exercer o meu chamado. Simeão olhou e falou assim, esse menino aí é luz para as nações. Luz para as nações. Eu tenho que entender que a todo instante Deus está profetizando sobre as nossas vidas. Para a glória do povo de Israel, é luz para as nações e glória para Israel. Só que Israel não entendeu absolutamente nada. Não conseguiu compreender a revelação de Jesus. Não conseguiu. E esse aí é o grande mistério, né, para que a gente possa se alegrar. Eu sou portador da boa nova de Jesus, amém? Eu sou o portador. E eu não posso esconder isso. Irmãos, quando eu vejo muçulmano, quando eu vejo testemunha de Jeová, quando eu vejo espírita, quando eu vejo outras denominações envolvidas em evangelhos de engano, eu penso que eu preciso me multiplicar para que a verdade seja conhecida. Porque é fato que o demônio busca roubar a glória de Deus e rouba de uma forma muito fácil. Ele rouba tirando o galardão de Jesus. Então você percebe, por exemplo, o islamismo, ele acredita em Jesus, mas não acredita que Jesus seja Deus. Eu tiro a divindade de Jesus. O espiritismo kardecista acredita em Jesus. Eles acreditam, eles fazem as caridades, colocam aquela estampa, um Jesus esquisitíssimo, mas não acreditam que Jesus é Deus. Aí o C.S. Lewis, que é um teólogo, ele diz que de Jesus eu posso dizer 3 coisas. Ou ele era doido, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Eu não posso misturar essas 2 coisas. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Se eu creio nisso, Jesus é Deus. Se eu não creio nisso, e creio que Jesus era um cara santo, ele era um cara santo doido. Porque falou uma maluquice. Se eu falo que admiro a Jesus, que ele era um espírito iluminado, mas não acredito que ele era Deus, é mentiroso. Então eu só tenho a hipótese
de o Senhor Jesus é Deus encarnado e veio iluminar os corações, anunciar o tempo. Ele é messiânico porque Ele é o ungido de Deus. Essa é a nossa fé, amém, igreja? E eu tenho que ser um anunciador disso, porque senão as pessoas vão ficar no engano, na mentira. Por isso que eu preciso compreender exatamente aquilo que Simeão está colocando. E aí ele fala uma coisa. Ele vira para Maria e fala assim: uma espada vai traspassar o teu coração. Uma espada. Então observa, Maria estava com aquela criança ali. Muitas vezes nós temos ouvidos preparados para receber, escuta aqui, nós muitas vezes gostamos de receber profecias boas de Deus. Adoramos quando alguém profetiza sobre a nossa vida, mas muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus quer falar para a gente em torno daquilo que nós temos que fazer. Maria ouviu de Simeão: uma espada vai transpassar a tua alma. Sabe por quê? Porque ela veria o seu filho amado na cruz. Ela passaria com ele todo o percurso da via santa. E aí, irmãos, Jesus disse em João 16:3: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Irmãos, você no mundo vai ter constantemente a sua alma ferida, o seu coração ferido, lutas, batalhas, dores. Mas deixa eu te falar, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém? Eu gosto de pessoa alegre, né? Amém. Pessoal vibrante. Até o pessoal que estava dormindo falou assim: o caldo? O caldo. Porque Jesus sabe quais são as nossas dores. Simeão olhou e falou assim: Maria, uma espada vai traspassar o teu coração, porque você vai passar por lutas, mas creia em Jesus. E aí não perder a noção do que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, todos nós, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, amém? Todos nós que fomos convocados. E o que é que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para o Senhor? A minha vida. Não para que eu morra por Jesus, mas para que eu viva por Ele. Para que eu faça alguma coisa. Para que eu olhe para a igreja e fale assim: eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. Amém, igreja?